Olá pessoal, vamos mapear aqui o processo de recrutamento. Eu optei aqui por fazer somente as etapas do processo de recrutamento, fazendo a seleção como um processo seguinte. Então, o processo de recrutamento inicia e entrega para seleção. Tem algumas opções de fazer os dois processos juntos, né? Mas vamos abrir aqui nos processos, então, a parte de recrutamento. Então, um processo típico é recrutamento de pessoas, né? Da área de RH das empresas. Então, vamos iniciar. Eu sou o Marcelino, este é o canal Mapeando Processos, e aqui nós vamos mapear processos, geralmente em 20 minutos, até 20 minutos. Processos maiores aí pode demorar um pouco mais, mas aqui nós já vamos fazer, então, usando o Visage, este processo, utilizando a notação BPMN. Então, na sequência, a gente vai deixar na descrição dos vídeos as informações, os detalhamentos, para ficar bem claro para todos, né? Então, aqui nós vamos chamar este processo de recrutar pessoas. Pode ser recrutar candidatos, né? Então, este é o nome do processo. Aqui na raia, aqui eu só vou clicar e arrastar aqui no Visage. A primeira raia para nós iniciar o processo. Que vai iniciar a etapa de identificação da necessidade, né? Que ali faz parte, então, do planejamento e abertura da vaga. Vamos, dentro dessa etapa aqui, nós precisamos colocar a primeira atividade aqui, tá? Então, vamos iniciar o processo aqui, que é esse evento de início aqui, mas com uma boa prática, tá? Vamos colocar aqui este início aqui. Então, eu inicio esse processo porque eu tenho uma necessidade de recrutar. Necessidade de, na verdade, de abertura de vagas, né? E para atender, vamos colocar aqui, ó, necessidade de recrutar pessoas para vagas. Então, contratação CLT, né? Mesmo se fosse PJ, mas tem os processos aí que vão iniciar no escopo do processo, tá? Com essa identificação da necessidade. Então, esse processo, ele pode iniciar aqui na raia da equipe, né, os analistas aí de RH, de recrutamento e seleção, né? Que aí vão receber essa demanda, né? Mas a gente pode iniciar aqui na raia dos gestores, que vão identificar, né? Pode ser levantar, identificar, né, a necessidade. Pode ser substituição, né, que é uma questão que a gente pode colocar no fluxo também. Nós vamos simplificar aqui por enquanto como identificar a necessidade de contratação. Então pode ser substituição, expansão da equipe ou uma nova função, certo? Então, identificar a necessidade de contratação. Identificar essa necessidade, então aqui nós estamos na raia do gestor, que está identificando, na verdade, são os gestores das áreas, certo? Eu posso ter uma empresa aí de médio porte, pequeno médio porte, né? Então, vou ter um fluxo típico aí de recrutamento e seleção, né? O recrutamento. Então, deixa eu usar o verbo definitivo também para as atividades e para o nome do processo, né? Então, depois de identificada a necessidade, o que o gestor precisa? Definir o perfil do candidato, certo? Identificar a necessidade de contratação, vai definir o perfil, tá, do candidato ideal, o candidato, tá? Então aqui ele vai listar, né, o que eu gostaria, né, então de colocar aqui esse documento que seria o briefing, né, que vai ser a saída, certo? Aqui para vaga, né, então estou ainda
definindo perfil. E a próxima atividade, esse gestor vai precisar, no sistema de RH, né, vai precisar abrir a vaga, né? Então, isso pode ser num sistema da empresa, certo? Isso pode ser ou numa empresa menor, simplesmente vai solicitar a abertura da vaga, tá? Que precisa ser aprovada, certo? Como é a gestão da área que está solicitando, isso pode ir para uma aprovação, com certeza, tá? Coloquei mais uma raia aqui embaixo, tá? Aqui é só clicar e arrastar, né? A gente consegue montar aqui rapidamente fluxo. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui da nossa área do processo, tá? Então, na sequência aqui, a gente pode colocar a aprovação, né, a necessidade de aprovação aqui, principalmente se é um aumento de quadro, né, às vezes substituição não tem, né, então vamos colocar essa variável, né, por exemplo, se aqui é um gateway exclusivo, então a gente usa esse X aqui, tá, se a vaga for de substituição, vamos colocar aqui que esse gateway, que é essa bifurcação, tá? Essa bifurcação aqui vai por esse caminho aqui de solicitar abertura se for uma substituição, certo? Agora, se não for uma substituição, se for um aumento de quadro, vamos colocar assim, tá? Aumento de quadro, né? Ou seja, uma vaga nova, uma função nova, bom, precisa de autorização, né? Toda aquela questão que pode envolver planejamento, orçamento, né? Tratando um novo colaborador, então, isso é só uma reposição, tá? Podemos usar o termo reposição, né? Para solicitar a abertura já vai lá para a nossa raia do RH, né? Eu posso estar fazendo um pouquinho rápido, mas depois podem voltar no vídeo, porque aqui a ideia é a seguinte, né? Fazer os dois. Estou fazendo os dois caminhos, mas deixa eu seguir pelo caminho da reposição primeiro. Se é uma reposição, o gestor da área já solicita a abertura da vaga. Aqui é a nossa área de recursos humanos, tá? Vamos colocar aqui recursos humanos, posso chamar o nome da área aqui já, então dizer que seja recursos humanos, tá? Uma área de gente, cultura, de pessoas, né? Gente, gestão, enfim. Então, a nossa área de RH vai receber a demanda e vai elaborar, né? Só para não ser só uma tarefa de receber a demanda, vai receber a demanda e já vai elaborar a descrição da vaga, né? Uma redação lá, qual é a vaga, qual é o cargo, são várias informações, né? A descrição, vamos aumentar aqui um pouquinho aqui a descrição da vaga. Bom, a gente vai continuar esse fluxo aqui já, tá? Esse caminho aqui foi feito definição do candidato e é referente a um aumento de quadro, tá? Então, eu vou precisar de aprovação. Então, aqui nós vamos colocar a raia do aprovador. Pode ser um diretor, né, um superintendente, depende da empresa, um gerente geral, né? Ele vai analisar a solicitação. Foi aprovado? Se for aprovado, o que vai acontecer? Aí vai seguir o fluxo aqui para disparar aqui a demanda, certo? Então, também exclusivo aqui. Aqui é o caminho do aprovado. A gente dá 2 cliques na linha e coloca, ó, este é o caminho do aprovado.
Isso é uma boa prática também, ao invés de fazer aqui nesse gateway que eu estou usando aqui uma pergunta, aprovado, sim ou não. Eu uso no caminho já a palavra aprovado, aprovado. No caso do reprovado, só retorna para a área e encerra o processo. Ó. Eu posso colocar assim, ó, foi reprovado. A gente pode fazer na hora aqui já, né, o caminho aqui. Reprovado. O aprovador lá, esse diretor, enfim, vai retornar para a área, né? Para a área solicitante, né? E já retornou, ele vai encerrar aqui, tá, pessoal? Porque para não ficar ali em cima que eu vou arrastar para o lado aqui, tá? Só para não... Esse evento de fim já é desse lado, já tem um fim aqui, ó. Foi reprovado, solicitação reprovado. Certo? O que acontece, tá? Aqui é o caminho do aumento de quadro, aqui é o caminho de reposição. Se foi aprovado, vai seguir aqui. Então, chegou aqui, os dois caminhos chegaram aqui. Então, tem algo que eu falo sempre, tá? Nas empresas e para os alunos, que não tem o fluxo certo ou errado, é o fluxo de operação daquela empresa. Então, o que a gente precisa melhorar sempre é esse fluxo, ou seja, uma tarefa muito manual, deixar ela um pouco mais, né, verificar realmente se é um gap ali, se eu tenho um gargalo, né, e fazer melhorias nesse processo, tá? E começar a fazer as perguntas. Por que precisa essa etapa? Bom, definição política da empresa, ok. É para todas as vagas? Não, é para vagas acima de salário X, ok. Então, parece que às vezes está burocratizando, né, o processo, mas muitas vezes isso também faz com que o caminho seja mais fluido para um outro lado. Assim como, por exemplo, não precisaria passar nessa ideia de fluxo de processo vagas de reposição. Vagas de reposição não precisaria, ou seja, eu tenho uma pessoa e saiu da empresa, né, por algum motivo, eu vou repor, porque eu tenho aquela necessidade. Então, é um quadro já efetivo que eu estou repondo a vaga. Então, não precisa passar pela aprovação de alguém direto para o RH, receber a demanda e elaborar a descrição da vaga. Esse fluxo aqui já está perto do final, porque ele é só o de recrutamento, lembram? Não vai chegar ainda na etapa de triagem, ele vai entregar esse processo, entrega para a seleção. Então, qual é a próxima etapa aqui? Então, teve a aprovação interna. Bom, eu preciso fazer agora, entrar para as etapas de divulgação da vaga, certo? De publicação da vaga, né? Seja nas redes sociais, ali vagas às vezes mais estratégicas de TI, se eu vou ou não usar terceiros também, agências, né? Muitas vezes, de recrutamento e seleção, né? Então, eu tenho que definir essa estratégia, mas, por enquanto, o RH recebeu a demanda, elaborou a descrição da vaga. Aquele briefing lá é um modelo, ó, ele definiu o perfil do candidato porque eu já tenho um modelo, já é conhecido esse modelo, né? Coloquei aqui como um exemplo o briefing. O que ele precisa agora, esse analista de recrutamento e seleção, ele vai elaborar a descrição da vaga, vai revisar, né, o briefing, né, o briefing da vaga, né? Vamos colocar aqui o briefing da vaga. Isso, né? Então, receber a demanda e elaborar a descrição da vaga, tá? Posso, na verdade, aqui só fazer essa atividade de chegada mesmo, de receber a demanda. Eu vou revisar o briefing e eu posso depois elaborar essa descrição, ficar aqui junto, mas vamos colocar depois, tá? Fazer uma ordem, né? Novamente, né? Pode ter ajustes no processo. O processo de uma empresa aí é sempre interessante se questionar, né? Qual é o caminho ideal aí e tornar o processo fluido, tá, pessoal? O processo precisa ser fluido. Identificar sempre pontos de melhoria, oportunidades de melhoria, os gargalos, aí, os gaps dos processos, tá? Então, nesse sentido, entra a melhoria contínua, tá? Eu vou agora aqui, vamos já
tratar da escolha dos canais de divulgação, tá? Definir, então, estratégia de divulgação. Pode ser já padrão da empresa, com certeza, mas dependendo da vaga, pode ter aí uma estratégia diferente. Já um cargo de gestão, daqui a pouco tem um processo diferente de liderança, né? Definir a estratégia de divulgação e aí publicar a vaga, certo? Publicar a vaga. Como é recrutamento, bom, eu preciso ter as inscrições. Aqui eu só estou a raia de RH, tá? Se a publicação da vaga não é feita pela equipe de RH, já vai para outra raia a publicação da vaga. Se é de uma área de comunicação, de marketing, tá? Essa atividade já vai para outra raia, certo? Mas, um exemplo aqui, digamos que o RH mesmo executa essa divulgação, seja no seu portal de vagas, na sua intranet, tá? A gente pode colocar aqui, ó, publica na intranet, assim como também, só para simplificar aqui, mas esse seria um outro sistema aqui, o básico, que vai ser no site da empresa, né? Certo? Pode colocar aqui então, que isso é divulgado, tá? Publicou a vaga, agora a gente pode simplesmente abrir as inscrições, tem um período, né? Então, em que os candidatos vão se inscrever, né? Aqui na publicação da vaga já tem a informação Nós vamos colocar assim, receber, né? Já está ali então publicada a vaga, né? Então a próxima vai ser receber inscrições, tá? Os currículos, né? Nós podemos colocar aqui então receber inscrições, tá? E como é o de recrutamento, nós vamos, né? Vai aguardar ali para já encerrar aqui, né? Então publicar a vaga para receber inscrições. E aí depois de um tempo, né? Vai fechar essa vaga aí. Deixa eu aumentar um pouco. Fechar a vaga não, desculpa, fechar a publicação, né? Então, o que a gente pode colocar, tá? A gente pode colocar aqui, vai receber as inscrições, pode colocar um relógio aqui, um timer, que é um evento aqui de intermediário aqui, um evento que a gente pode colocar assim, ó, aguarda. Também é uma dica aí, aguarda inscrições. Então, ele está com o reloginho contando, aguarda as inscrições. Teve uma boa adesão aí, que aí o RH também vai monitorar isso, responsável pela vaga. Vai aguardar inscrições, teve inscrições, vai fechar o período de publicação, ou seja, vai tirar aquela informação lá e aí encerrou o processo. O pessoal pode pensar aí, né? Então, como assim encerrou? Agora tem a triagem, então este é o processo próximo, na sequência que eu vou deixar já em breve o card para o próximo vídeo, que vai ser o de seleção de pessoas, selecionar pessoas. Então, recrutou, o próximo é selecionar. Então, aqui encerra com candidatos inscritos. Recrutados, nós podemos colocar em candidatos inscritos, ou seja, eu só vou poder fechar o período de publicação depois que eu tiver as inscrições, tá? Então, fica ali rodando, né? E aí, temos o final do processo. Vou diminuir o zoom para vocês verem que o tamanho ficou aqui. Processo tranquilo aqui, não um processo muito longo não. É isso, pessoal. Então, este é o nosso processo de recrutar pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se gostou, marca aí o gostei, compartilha e nos acompanha aí aqui no canal. Então, até a próximo mapeamento de processo, pessoal.